Muito bom dia, seja bem-vindo ao nosso Reflexão em Vida desta terça-feira. Estamos aqui para mais uma vez compartilhar a poderosa e preciosa Palavra de Deus. Essa palavra que é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, capaz de penetrar a divisão entre alma e espírito, juntas e medulas, e discernir os pensamentos e intenções do coração. Seja muito bem-vindo. Nosso propósito é realmente compartilhar uma mensagem de fé e esperança para o seu coração. E não será diferente nessa terça-feira. Nós estaremos aqui mais uma vez trazendo uma palavra do trono de Deus para o seu coração. Por isso, eu aproveito para pedir para que você que ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva e clique também aí no sininho das notificações, porque nós estamos aqui de segunda a sexta-feira, 6h30 da manhã, trazendo sempre uma mensagem de Deus para o seu coração. Então, se inscreve, clica aí no sininho das notificações para que você possa ser notificado sempre que tiver um conteúdo novo aqui no nosso canal, e deixe também o seu like. O seu like é muito importante para que o YouTube entenda que esse conteúdo é um conteúdo relevante e possa torná-lo visível a mais pessoas. E para que nós possamos alcançar mais pessoas, você pode também compartilhar esse link nas suas redes sociais. Você pode ser agora um missionário, uma missionária, um proclamador de boas notícias. Basta você compartilhar esse link aí nas suas redes sociais. Então, compartilhe aí agora no status do seu WhatsApp, compartilha nos grupos que você participa e compartilha para pelo menos 5 a 10 contatos no privado, convidando essas pessoas para ouvir a palavra de Deus nesta manhã, tá bom? Vamos então para mais uma reflexão na palavra de Deus. Nós começamos ontem uma nova série, uma série no Evangelho de Marcos. E hoje nós vamos dar continuidade ao capítulo 1, lendo a partir do versículo de número 9 até o versículo 20. Nós vamos ver 4 momentos importantes aqui na vida de Jesus. Eu quero então que você, se puder, me acompanhe nessa leitura em Marcos, capítulo 1, versículos 9 a 20, que nos diz assim: Naqueles dias, veio Jesus de Nazaré, da Galileia, e foi batizado por João no deserto. E logo que saiu da água, Jesus viu os céus se abrirem e o Espírito descendo como pomba sobre ele. E uma voz disse dos céus: Tu és o meu Filho amado, em ti me agrado. Imediatamente o Espírito o levou para o deserto, e esteve no deserto 40 dias, sendo tentado por Satanás. Estava com as feras e os anjos o serviam. Depois que João foi preso, Jesus foi para Galiléia pregando o evangelho de Deus e dizendo: Completou-se o tempo e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Andando junto ao mar da Galiléia, viu Simão e André, seu irmão. Estavam lançando as redes ao mar, pois eram pescadores. Disse-lhe Jesus: Vinde a mim, e eu vos tornarei pescadores de homens. Então, imediatamente, eles largaram as redes e o seguiram. E passando um pouco mais adiante, Jesus viu os irmãos Tiago e João, filhos de Zebedeu, que estavam no barco consertando as redes, e logo os chamou. E eles passaram a segui-lo, deixando seu pai Zebedeu com os empregados no barco. Então, esse texto que nós acabamos de ler nos traz 4 momentos preciosos, importantes na vida de Jesus, com lições também muito pertinentes para a nossa vida. Veja, o primeiro desses momentos é o batismo de Jesus. Versículos de número 9 a 11, diz que naqueles dias, Jesus de Nazaré veio da Galiléia e foi batizado por João no Jordão. Veja que nós lemos ontem, refletimos ontem, no versículo 4, e nos diz assim: Apareceu João Batista no deserto, pregando o batismo de arrependimento para perdão dos pecados. Então João Batista ele estava pregando uma mensagem de arrependimento, levando as pessoas a se conscientizar que elas eram pecadoras
precisavam então se arrepender dos seus pecados, confessá-los ao Senhor, clamar por perdão, e como testemunho desse arrependimento, essas pessoas eram batizadas no Rio Jordão. E agora nós vemos Jesus se dirigindo a João Batista para que fosse batizado. Ora, se o batismo era para a remissão de pecado, Jesus não tinha necessidade de ser batizado, até porque Jesus não tinha pecado. Mas por que Jesus ele foi batizado? Por que ele passou pela experiência do batismo? Em obediência ao propósito de Deus. Veja, Jesus ele sabia que o batismo não purifica e nem perdoa pecados. Por isso que Jesus ele deu exemplo e passou pela experiência do batismo, porque o batismo não perdoa e não nos purifica do pecado. O que realmente nos purifica do pecado é Jesus. Veja, depois o apóstolo João vai escrever lá na sua primeira carta o seguinte: se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Mas se confessarmos o nosso pecado, ele, Jesus, é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, o batismo, ele não purifica pecados, ele não perdoa pecados. O batismo é um testemunho público de que nós reconhecemos a Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. Então Jesus ele se submete ao batismo não porque ele precisasse ser batizado, mas para dar exemplo para nós, para que nós também passássemos por essa experiência e pudéssemos testemunhar publicamente do nosso compromisso com Deus. E aqui, no momento do batismo, há um evento que faz toda a diferença, que é o momento em que ouve-se uma voz do céu. Versículo 10 diz: logo que saiu da água, Jesus viu o céu se abrirem e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Esse evento aqui é algo maravilhoso, o Espírito Santo em forma de pomba descendo sobre ele. E o versículo 11 diz que uma voz dos céus diz: tu és o meu filho amado, em quem me comprazo, de quem me agrado. Então, naquele momento, Deus estava testificando publicamente para todos que ali estavam que Jesus era o seu filho. Então, um dos motivos de Jesus ter passado por aquela experiência do batismo é para que naquele momento o próprio Deus testificasse a todos que ali estava o seu filho, que ali estava o Messias prometido, que ali estava o Cristo de Deus, que ali estava o Salvador do mundo. Por isso, então, Jesus passa por essa experiência do batismo. Então, o batismo precisa ser para nós uma demonstração pública do nosso compromisso com Deus. Quando Deus diz assim sobre Jesus: este é o meu filho amado, em ti me agrado, isso nos chama para uma reflexão. Será que nós temos agradado a Deus? Será que a nossa maneira de ser, será que a nossa maneira de viver, será que o nosso comportamento, será que as nossas atitudes têm agradado a Deus? É importante refletir sobre isso, porque às vezes a impressão que nós temos é que nós vamos vivendo mecanicamente a vida religiosa e nos esquecemos de ter realmente um compromisso com Deus, de fazer realmente a vontade de Deus, de agradar realmente a Deus. O Evangelho, a proposta do Evangelho, não é de mudança de religião. Jesus não veio instituir uma nova religião. Jesus veio trazer um novo estilo de vida. Jesus veio nos apresentar uma maneira diferente de se viver. Uma vida que se vive para a glória de Deus, uma vida que se vive na dependência de Deus, buscando agradar a Deus. É esse estilo de vida que ele veio trazer para nós. É esse estilo de vida que ele veio apresentar para nós. Então, o Evangelho não fala sobre mudança de religião, fala sobre mudança de vida. Por isso que vem, então, a necessidade de nós realmente nos arrependermos dos nossos pecados e nos reconciliarmos com Deus por meio de Jesus Cristo. É o que a gente pode, inclusive, perceber na pregação de Jesus, nos versículos 14 e 15. Veja, depois que João foi preso, Jesus foi para a Galiléia pregando o Evangelho de Deus e dizendo: completou-se o tempo e o reino de Deus está próximo.
arrependei-vos e crede no Evangelho. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Então, a mensagem de Jesus era clara. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Por que Jesus pregava para que as pessoas se arrependessem? Elas eram pecadoras. Por que nós temos que ouvir também essa mensagem? Porque nós somos pecadores. Eu citei, inclusive, ontem, Romanos 3:23, quando o apóstolo Paulo diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E Jesus vem então para nos reconciliar com Deus. Jesus vem para refazer a nossa aliança, a nossa comunhão e o nosso relacionamento com Deus. Então, a pregação de Jesus era muito clara. Jesus não perdeu tempo tentando manipular ou tentando satisfazer as pessoas ou atrair as pessoas com promessas. Jesus foi claro. Ele começa o seu ministério dizendo: o reino de Deus é chegado. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Então, o Evangelho, como eu disse ontem também, é o anúncio das boas novas de salvação. É o anúncio das boas novas de que Jesus é o nosso Salvador. De que nós não precisamos mais viver presos à escravidão do pecado. Em Jesus nós podemos ser libertos do pecado. Em Jesus nós podemos ser transformados. Em Jesus nós podemos ser salvos. Então, nós vemos aqui que a pregação de Jesus era muito clara. Arrependei-vos e crede no Evangelho. E qualquer outro evangelho que fuja desse princípio, que fuja desse propósito, que é apresentar ao ser humano a sua real condição de pecador e o caminho que leva à salvação, que é Jesus, qualquer evangelho que não siga esse princípio não é o Evangelho de Cristo. O Evangelho de Cristo é muito claro, ok? A pregação de Jesus era para que os seus ouvintes se arrependessem dos seus pecados e se convertessem ao Senhor. Mas veja que nos versículos 12 e 13, nós vemos um outro momento também muito importante na vida de Jesus, que foi o momento da tentação. Aqui em Marcos vem de forma muito resumida, né? Versículos 12 e 13 diz que imediatamente após o batismo, o Espírito levou Jesus para o deserto e esteve no deserto 40 dias sendo tentado por Satanás. Estava com as feras e os anjos o serviam. Então eu quero te convidar para ir lá para Mateus, capítulo 4, porque Mateus ele traz de forma mais detalhada esse momento da tentação de Jesus. Mateus capítulo de número 4, versículos 1 a 11. A palavra do Senhor nos diz assim: Então Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Primeira coisa que a gente já percebe aqui, Jesus foi conduzido pelo Espírito Santo, para ser tentado pelo diabo no deserto. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, ele sentiu fome. Então o tentador aproximou-se dele e disse: Se tu és o Filho de Deus, ordena que essas pedras se transformem em pães. Mas Jesus respondeu: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então, veja, eu já quero fazer alguns destaques aqui. Então, veja que Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado. Jesus passou 40 dias e 40 noites jejuando. E depois daqueles 40 dias e 40 noites, Jesus sentiu fome. E Satanás, então, se aproxima de Jesus com a seguinte tentação: se você é o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Veja que Satanás ele faz duas coisas aqui. Primeiro, ele tenta colocar em xeque a identidade de Jesus, a filiação de Jesus. Se tu és o Filho de Deus. Por isso que é importante aquele momento do batismo de Jesus, onde o próprio Deus diz: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo, em quem tenho prazer. Jesus tinha convicção de quem ele era. Ele sabia que ele era o Filho de Deus. E a convicção de quem somos é importante para também vencermos a tentação. Nós temos que ter convicção de quem somos. Somos filhos de Deus. Não podemos ceder à tentação. Não podemos viver escravos do pecado. Porque nós somos libertos pelo Filho de Deus para nos tornarmos também filhos de Deus.
Em João capítulo 1, versículo 12, vai dizer o seguinte: todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Então, todos aqueles que receberam Jesus, que receberam e reconheceram Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas, tornaram-se também filhos de Deus. Então, veja que Satanás tenta colocar em xeque aqui a identidade e a filiação de Jesus. E a segunda coisa é que ele vai exatamente naquilo que era a necessidade de Jesus naquele momento. Entre aspas, o ponto fraco. Jesus estava com fome. E o diabo propõe a Jesus transformar pedras em pães. Quantas vezes, queridos, na nossa caminhada, nós não somos também tentados exatamente naquilo que é o nosso ponto fraco? Exatamente naquilo que é a nossa necessidade naquele momento. Exatamente naquilo que nós achamos ser essencial para a nossa vida. Nós precisamos estar atentos, porque não é toda necessidade que precisa ser suprida. Não é tudo que a gente acha que precisa que realmente a gente precisa. E a resposta de Jesus para Satanás nessa primeira tentação foi: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Jesus estava citando o texto de Deuteronômio 8:3. Jesus sabia que nem só de pão se deveria viver o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Mas Jesus também estava se referindo àquilo que o próprio Deus havia dito: este é o meu filho amado. Ele não precisava provar que era o filho de Deus, porque o próprio Deus já havia dito publicamente que aquele era o seu filho amado em quem ele tem prazer. Então, deixa eu dizer uma coisa para você. Você não precisa provar nada para ninguém. Basta você ter convicção de quem você é. Se você tem convicção de que você é um filho de Deus, que você é um servo de Deus, e você tem buscado viver para a glória de Deus, obedecendo a palavra de Deus, você não precisa provar nada para ninguém. Apenas viva de acordo à vontade de Deus. Apenas faça a vontade de Deus e naturalmente você vai testificar de que você realmente é um filho de Deus. O seu comportamento, as suas atitudes vão testificar que você realmente é um filho de Deus. Mas veja, o texto continua, versículo 5. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e disse-lhe: se és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordem a teu respeito, e eles te sustentarão com as mãos, para que não tropeces em pedra alguma. E Jesus lhe respondeu: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Veja, ao responder à primeira tentação, Jesus cita a palavra. Jesus diz: está escrito. Ele cita as escrituras sagradas, ele cita um texto do Antigo Testamento: está escrito, nem só de pão viverá o homem. Então, ao perceber que Jesus resistiu àquela primeira tentação citando a palavra, então Satanás agora cita também a palavra para tentar Jesus. Ele leva Jesus para um lugar alto e diz assim: olha, se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito. Veja que Satanás, ele conhece as escrituras. Ele conhece a palavra. Então não se deixe iludir ou não se engane por alguém que cite a palavra tentando de alguma forma atrair a sua atenção. Nem todo mundo que cita a Bíblia, nem todo mundo que fala da Bíblia realmente tem compromisso com o Deus da Bíblia. Então ele diz: olha, está escrito: aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem, para que não tropeces em pedra alguma. Ele está citando o Salmo 91, versículos 11 e 12. Satanás citando as escrituras para Jesus. Mas Jesus rebate aquela tentação dizendo o seguinte: mas também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Jesus cita Deuteronômio 6,16. Não tentarás o Senhor teu Deus. Nós precisamos estar convictos daquilo que cremos para não nos deixarmos levar pela tentação. E aí, o texto continua, a partir do versículo 8. O diabo o levou ainda a um monte muito alto
e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse-lhe: eu te darei tudo isso, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, só a Ele prestarás culto. Jesus mais uma vez cita a palavra, porque Satanás mais uma vez citou a palavra. Veja, aliás, ele enganou Jesus achando que Jesus não conhecia a palavra. E um detalhe interessante é o seguinte, é que ele oferece para Jesus aquilo que não lhe pertencia. Ele oferece para Jesus aquilo que não lhe pertencia. No Salmo 24, versículo 1, nós aprendemos o seguinte: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Então, Satanás estava oferecendo todos os reinos do mundo se Jesus se prostrasse diante dele. Mas ele não podia oferecer os reinos, porque não lhe pertenciam. Todas as coisas pertencem a Deus. Portanto, Jesus então responde: somente ao Senhor teu Deus adorarás, e somente a Ele prestarás culto. Jesus não se prostra diante de Satanás, porque ele entende que o único que deve ser adorado, o único diante de quem nós devemos nos prostrar, é o Deus Criador e sustentador de todas as coisas. É o Deus Todo-Poderoso. É o Deus que nos criou e que cuida perfeitamente de nós. Então, nós vemos que Jesus ele resistiu às tentações. Ele resistiu às tentações porque ele tinha convicção de quem ele era, ele tinha convicção do que ele cria, e ele conhecia as Escrituras Sagradas. Por isso, ele venceu as tentações. Mas um quarto e último momento que nós vemos nesse texto de Marcos, capítulo 1, versículos 16 a 20, é o momento que Jesus faz um convite. Marcos, capítulo 1, versículos 16 a 20, vamos voltar lá agora para o texto de Marcos, e diz o seguinte: andando junto ao mar da Galileia, viu Simão e André, seu irmão, e eles estavam lançando as redes ao mar, pois eram pescadores. E Jesus lhes disse: vinde a mim, e eu vos tornarei pescadores de homens. Então, imediatamente, eles largaram as redes e o seguiram. Passando um pouco mais adiante, Jesus viu os irmãos Tiago e João, filhos de Zebedeu, que estavam no barco consertando as redes. E logo os chamou, e eles passaram a segui-lo, deixando seu pai Zebedeu com os empregados no barco. Então, nós vemos aqui nesse texto que o convite de Jesus não foi para os grandes religiosos da sua época. Até porque os grandes religiosos da sua época estavam corrompidos pelo poder e pela inverdade. Jesus, então, ele se dirige a pessoas simples, mas cujos corações estavam contritos e quebrantados. E Jesus se dirige àqueles homens que irresistivelmente seguem a Jesus, irresistivelmente obedecem ao chamado de Jesus, irresistivelmente aceitam o convite de Jesus. Jesus não precisou fazer nenhuma promessa. Jesus não precisou negociar nada com eles. Jesus simplesmente disse: venham a mim, e eu farei de vocês pescadores de homens. E aqueles homens deixaram tudo para trás e seguiram a Jesus. E eu quero te perguntar nessa manhã, para finalizar a nossa reflexão, o que é que está te impedindo de seguir a Jesus? O que é que te falta? Você tem nos ouvido, você tem ouvido a palavra, você conhece a verdade do Evangelho, e o que é que te falta para seguir a Jesus? O que é que te falta para assumir um compromisso com Jesus? O que é que te falta? Gostaria que nessa manhã você refletisse sobre isso. O reino de Deus é chegado. O tempo é esse. O momento de se arrepender é agora. O momento de assumir um compromisso com Deus é agora. Não é amanhã, não é depois da manhã, porque a gente não sabe do que nos acontecerá amanhã. Então, o tempo que nós temos para nos arrependermos e nos reconciliarmos com Deus por meio de Jesus Cristo é agora. Você, então, possa nessa manhã refletir sobre como anda a sua vida com Deus. Que você possa se firmar na palavra para vencer as tentações e para viver uma vida
que agrada ao Senhor. Tá bom? Que Deus aplique essa palavra no seu coração e que você possa olhar para Jesus como exemplo a ser seguido, como aquele que obedeceu a Deus completamente, cumpriu o propósito para o qual Deus o enviou, e que você possa também viver para o louvor da glória de Deus, cumprir o propósito para o qual você foi criado e viver tudo aquilo que o Senhor tem planejado para a sua vida. Que Deus nos abençoe, que Deus nos conceda uma ótima terça-feira. Não esquece de continuar compartilhando esse link. Se Deus nos permitir, amanhã, 6h30 da manhã, nós teremos mais um Reflexão e Vida, trazendo uma mensagem de fé e esperança para o seu coração. Deus te abençoe, um forte abraço e até amanhã, se Deus quiser.